Olá novamente, pessoal! Alguma vez você já quis se sentir como um verdadeiro detetive? Se sim, hoje você terá a chance de se tornar um. E para isso, você não precisa se mudar para Londres e comprar aquele chapéu engraçado. Basta resolver algumas tarefas de investigação. Mas vamos logo avisando, isso não é tarefa para qualquer um. Após cada enigma, daremos alguns segundos para você pensar na resposta. Mostraremos agora os 7 enigmas de detetive que só o mais inteligente será capaz de adivinhar. Vamos lá! Fuga. Uma pessoa foi colocada em uma prisão com um chão de barro e uma janela próximo do teto. Na cela, muito quente e seca, não há nada além de uma pá. Além disso, o prisioneiro não receberá água ou comida, então ele tem apenas 2 dias para escapar. Caso contrário, ele morrerá por desidratação. Como uma pessoa consegue escapar dessa? Lembre-se de que a opção de cavar um túnel não serve, pois a escavação levará muito mais tempo e ele simplesmente não terá força suficiente para isso. O tempo acabou. Conseguiu pensar na solução? Então, aqui está a resposta correta. Com a ajuda da pá, a pessoa precisa fazer um monte de terra logo abaixo da janela e depois disso basta escalar e ficará livre. Colar roubado. Se a tarefa anterior pareceu muito fácil para você, aqui temos uma mais complicada. A Sra. Smith dirigiu-se à polícia com uma declaração sobre a perda de seu antigo colar. A polícia foi à cena do crime e descobriu que não havia sinais de arrombamento nas portas ou nas janelas, apenas vidro quebrado. Havia um caos total dentro da casa e todo o chão estava coberto com marcas de sapatos sujos de alguém. No dia seguinte, a Sra. Smith foi acusada de fraude. Por quê? A polícia rapidamente percebeu que a dona de casa estava enganando-os, porque o vidro foi quebrado por ela, de dentro da casa. Caso contrário, os fragmentos estariam no chão da sala. Assassinato na escola. No primeiro dia do ano letivo, em uma das salas da última aula, foi descoberto o corpo de um professor de geografia. A polícia identificou imediatamente 4 suspeitos: um jardineiro, um professor de matemática, um professor de educação física e o diretor da escola. Durante o interrogatório, todos disseram onde estavam no momento do assassinato. O jardineiro cortou os arbustos do quintal, o matemático realizou o teste final semestral, o professor de educação física jogou basquete com os alunos e o diretor passou o dia inteiro em seu escritório assinando papeladas. Imediatamente após o interrogatório, a polícia prendeu o criminoso. Quem matou o professor de geografia e onde o criminoso errou? O professor de geografia foi morto pelo professor de matemática, pois ele não poderia realizar um teste final semestral logo no primeiro dia de aula. Homem solitário. Nos arredores da cidade morava um homem solitário que nunca ficou longe de casa. No auge do verão, numa manhã de sexta-feira, o carteiro foi até lá e chamou o dono. Ele não respondeu, então o carteiro olhou pela janela e viu um homem morto no chão. Como um cidadão cumpridor da lei, o carteiro chamou a polícia, que encontrou perto da casa uma garrafa de leite frio, 2 garrafas com leite morno e um jornal diário de terça-feira. No dia seguinte, a polícia deteve o assassino. Agora me diz, como a polícia conseguiu descobrir o criminoso tão rapidamente? O criminoso é o entregador de jornal, pois só ele poderia saber que na quarta e quinta-feira não haveria ninguém para ler o jornal e, portanto, não mais os trouxeram para a casa da vítima. 2 comprimidos. Um maníaco muito inteligente sequestrava pessoas e as forçavam a escolher um dos 2 comprimidos. As vítimas eram informadas que um dos 2 comprimidos continha veneno e o outro era completamente inofensivo. O maníaco sempre tomava o comprimido restante. O sequestrado engolia a pílula escolhida, tomava-a com água e morria imediatamente. Já o maníaco sempre sobrevivia. Por que o assassino nunca pegou uma pílula venenosa? A resposta: eram completamente inofensivos. O veneno estava contido no copo de água, que era destinado às vítimas. Janelas congeladas. Você quer mais um enigma com janelas? Em um dia de inverno, um homem veio visitar seu amigo e o encontrou morto. A polícia chegou imediatamente, interrogou o homem e ele, de boa vontade,
disse que bateu na porta e tocou a campainha por um longo tempo, mas o amigo não respondeu. Depois disso, ele decidiu olhar pela janela congelada e respirar no vidro para derreter um pouco o gelo. Olhando para a sala, viu que seu amigo estava deitado no chão. Apesar desta história detalhada, o policial imediatamente prendeu o homem com suspeita de assassinato. Por quê? A janela congelada não pode ser derretida pelo lado de fora, porque o gelo é formado no outro lado do vidro. Enigma do químico. Um cientista químico foi encontrado morto em seu laboratório. No quarto não foi encontrado nenhuma evidência, com exceção de uma folha de papel com nomes de vários elementos químicos. A interrogação de testemunhas mostrou que, no dia da morte, apenas 3 pessoas vieram visitá-lo: sua esposa Mary, o sobrinho Nicholas e o amigo Jonathan. Ao ouvir isso, o investigador imediatamente prendeu o suspeito. Quem foi o assassino e como chegaram nessa conclusão? O cientista foi hábil e conseguiu deixar uma pista nessa mesma folha de papel. Se você reorganizar os símbolos dos elementos químicos, então juntos eles formam o nome Nicholas. E então, pessoal, conseguiram resolver algum enigma? Por hoje nos despedimos, mas não por muito tempo. Até breve!